Oi pessoal, tudo bem? Como você pode ver, nós já começamos a obra da Igreja do Conjunto Ceará e você não pode ficar de fora desse projeto. Então a gente começou, nós demos o primeiro passo, mas agora a gente precisa continuar até o fim e testemunhar com grande gratidão esse tempo maravilhoso. Você pode ver que a obra já começou. Você viu nas filmagens um sonho que só estava no papel se tornou realidade. E você pode continuar esse sonho tão especial através da sua doação. Então, venha participar conosco desse projeto que não pode parar. Boa noite. Misericórdia. Bom dia. Irmãos, hoje a luta foi tão grande que é porque tem uma grande bênção chegando para essa igreja, amém? Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar aqui e agir. Você é apenas um instrumento, assim como todos que passaram aqui à frente foram só um instrumento. Mas uma coisa é certa, irmãos, o Espírito está se comunicando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Diz a igreja, somos aqui, a igreja. Amém? Vou pedir que o Eric coloque aqui a tela inicial, né? Já está? Vou pedir que os irmãos, por favor, abram aí esse texto. Todos os amigos são bem-vindos. Todos os irmãos são bem-vindos. Todos os amigos da internet são bem-vindos. Vocês estão na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. E Deus vai nos falar fortemente pela palavra. Hoje nós estamos comemorando 168 anos da Escola Sabatina, que nós vamos chamar ela de Escola Missionária. Amém? O que o Espírito Santo chamou de agência ganhadoras de alma. Agência ganhadora de alma. Louvado seja Deus. Vamos encontrar essa referência bíblica, 1 João 2, 28. O título desse tema a ser discorrido aqui é em cima da temática da escola sabatina. Hoje vamos trabalhar, na verdade não vai ser um sermão propriamente dito, mas vai ser um estudo. Um método diferente aqui da abordagem. Vou pedir que você tenha muita atenção. Provavelmente você vai escutar informação desconhecida. Provavelmente você tem acesso a informação nova. Não que seja nova, porque ninguém tem acesso. Nova porque às vezes a gente não tem a cultura da leitura, mas de livros, de material que estão talvez na nossa estante, ou no celular, ou disponível pela internet, através das nossas literaturas oficiais, tá bom? Escola Sabatina, 1 João, capítulo 2, versículo o quê? 28, vamos ler? Todos encontraram? Amém. Diz assim, ó: filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Nele quem? Jesus. Para que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus. Amém? Tenhamos confiança. E dele quem? Não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Amém? Quantos receberam aí o poder desta palavra? Diga eu. Meu irmão, um dos maiores desafios de um cristão, um dos maiores desafios do cristão é permanecer. Hoje não vai ser um sermão, vai ser um estudo. Mas eu vou enfatizar alguns pontos importantes, porque pode ser uma chave espiritual
para nós passarmos por um outro nível de compreensão, de entendimento. Você quer ver uma coisa? Olha para cá. Eric, é o slide. Você abriu o slide? É no slide, né? Ok. Ó, o título lá, ó. O mais elevado objetivo. Aqui na Escola Sabatina, o Vladimir pontuou alguns objetivos. Amém? Mas o objetivo de um jovem de 14 anos, aqui na frente, no primeiro banco, o objetivo de um jovem de 12, 13, 14 anos, será que é o mesmo do jovem de 25 anos ali atrás? Será que é o mesmo objetivo, a compreensão do objetivo da Escola Sabatina? Será que na mente dos nossos filhos é a mesma compreensão que o adulto que está sentado aqui no último banco, do Micael que está me olhando ali, ó? Hein? Será que é o mesmo da gente? O que eu vou mostrar para vocês é o objetivo na palavra de Deus e o objetivo no Espírito de profecia. Porque eu posso ter N ideias a respeito da Escola Sabatina. Mas a pergunta é, mas o que é que diz a Bíblia, o que é que diz os conselhos do Espírito de profecia a esse respeito? Então, talvez seja algo novo, mas é tão importante, meu irmão, e eu peço total atenção naquilo que vai ser colocado agora. O maior desafio de um cristão, ele é permanecer crendo durante todo o percurso de sua história cristã. Outra lição desse texto inicial é que, Léo, haverá uma grande classe de pessoas que irão olhar para a nuvem dos céus, olhar para Jesus, irão sorrir, irão dizer assim, ó, este ali, o meu Deus a quem eu aguardava, eu conheço ele. E Jesus olhará e eu também conheço você. Mas você já parou para ver o trecho que diz que muitos serão envergonhados na vinda do Filho de Deus? Você viu aqui no texto, e a palavra ela é fiel e verdadeira, que diz, para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você está preparado para essa compreensão de que uns serão honrados na vinda do Filho de Deus e outros serão envergonhados na vinda de Deus? Você tem consciência do que o livro do Apocalipse diz? Que toda tribo e língua se lamentarão sobre ele. Tribo, nação, povo e língua, independente da etnia, independente, uma grande parcela não vai se alegrar. Eles irão lamentar, mas se lamentarão de quê? De quê? De quê? Se lamentarão de quê? De terem vivido uma experiência cristã superficial a vida toda, sem se comprometer, sem se aprofundar, sem de deixar Jesus habitar plenamente no seu coração. Eles gostaram do culto, gostaram da igreja, gostaram das programações, gostaram dos nossos eventos, e nós fazemos excelentes encontros, porém, o cerne do evangelho, do cristianismo, querido, é um Deus convidando pessoas ao arrependimento e a firmarem uma aliança com Ele. Isso é o miolo, é o eixo principal da mensagem da Escola Sabatina. Puxa, Eduardo, eu nunca tinha escutado assim essa compreensão. Muito bem, vamos avançando, tem muito aqui o que dizer, vamos lá. O pessoal da internet vai estar acompanhando também, mas eu vou colocar aqui o livro de aconselhamento, é esse, Conselhos sobre a Escola Sabatina, capítulo 6. Você tem acesso a ele, literatura física ou até mesmo pelo WAP. Você baixa, Play Store, e baixa ele e lê. Tá certo? Nada é da minha cabeça, tudo aqui é inspirado, é iluminação aqui, ó. Vamos lá. Diz assim, a necessidade da consagração, de consagração. A grande necessidade da Escola Sabatina não é de equipamentos, não é da parte física,
mas de conhecimento nas coisas espirituais. Mas de conhecimento nas coisas espirituais. Como é que eu adquiro conhecimento? Estudando. Quebrando o paradigma de nossa região da não leitura. E quebrando o paradigma da cultura inútil, de ler materiais inúteis, que nada dizem respeito ao crescimento e à salvação da sua alma. Ei, irmãos, irmão Eduardo, nunca tive esse confronto de informação. Irmão, não sei porque é que o Espírito Santo me chama para pregar as pregações difíceis. Porque se você está achando que está sendo fácil passar, eu já estou só no começo da pregação. Mas eu não posso me recusar, irmãos, porque eu como pregador, e qualquer um que vem aqui também pregador, vai ser cobrado demais. E eu peço a Deus misericórdia primeiro por mim, porque a espada veio primeiro em mim, viu? Escuta aqui, ó. Mas conhecimento nas coisas espirituais. Quão grandemente necessitam os obreiros do batismo do Espírito Santo. Amém, irmão? O que nós iremos fazer sem o Espírito Santo? Sem mim, nada podeis o quê? Fazer. Ei, irmão, eu não poderei estar naquele dia sem estar comprometido com o Espírito Santo. É imprudente da minha parte animar uma igreja, dizendo que todos nós chegaremos lá, se eu não disser, precisamos estar comprometidos e arrependidos, bem pertinho do Espírito Santo. Ó igreja, em nome de Jesus, Jesus está chamando uma igreja, para que essa escola, ela seja uma escola com um elevado objetivo. Você quer ver mais? Para se tornarem o quê? Verdadeiros missionários. Irmãos, não tem como desassociar missão da escola sabatina. A escola sabatina é uma escola missionária. A escola sabatina é uma escola missionária. Tiago White, lá no princípio, na história da escola sabatina, o Espírito Santo impressionou o coração dele e disse assim: eu vou instruir os jovens da igreja, para eles logo cedo aprenderem a tomar parte na responsabilidade que lhe corresponde. Sabe o que o Espírito de Deus está alertando para mim, para você da internet, para todos que estamos aqui? É a consciência da formação de uma nova geração. A consciência de formarmos, Vladimir, uma nova geração. Através da educação, através da unidade de ação, através da pedagogia cristã, do ensino-aprendizado baseado na fundamentação cristã. Olha, irmão, o desafio de cada um de nós e principalmente dos professores. Os professores da escola sabatina devem orar diariamente pedindo luz especial, luz celestial, a fim de se habilitarem. Ei, irmãos, sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo aí? É que nós precisamos nos habilitar. É de que cada um de nós temos que ir atrás, no quarto da oração, buscar a presença do Senhor e dizer: Senhor, me habilita. Habilita-me. Essa habilitação vem do Espírito Santo. Agora, por que que Deus precisa me habilitar? Está aqui, irmão, vai abrir a minha compreensão aqui, ó. A fim de se habilitarem para abrir a mente dos jovens os tesouros da santa palavra de Deus. Ellen White fala muito escola sabatina e jovens. Se você pegar, o livro é muito curtinho, tem poucos capítulos, mas ela sempre fala escola sabatina e jovens. Porque no período, quando Tiago White montou, ele contava muito em instruir jovens. Porque o jovem é uma força ativa nessa igreja. Irmãos,
No dia que nós acordarmos aqui do sono espiritual, todos nós, o jovem, ele tem a mente muito mais aberta, propícia a entrar nesses oráculos e a difundir esses oráculos. Mas nós temos alguns paradigmas a vencer. Nós não gostamos de ler, irmãos. Eu já escutei alguns dizendo assim: eu gosto mais de música, porque eu tenho preguiça de ler. E a Bíblia diz assim, irmão, ó, examinai as Escrituras, examinar é ler. Paulo disse assim: tragam os meus pergaminhos. Paulo disse a Timóteo: na minha ausência você precisa continuar estudando. Estuda aí, Timóteo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós podemos correr o risco de estar fora do objetivo de Deus. E eu estou vasculhando na fonte primária da igreja. Isso aqui é a fonte primária da igreja, irmão. A Bíblia e o Espírito de profecia. Eu posso ter N compreensões, mas eu tenho que me submeter à fonte primária. Está aqui, irmãos. Uma grande reflexão venha sobre nós. Pode passar aí, por favor. Quer ver mais, ó? Os textos bíblicos estão ali, irmãos, por causa do tempo. Uma força para a igreja. Há na escola sabatina um vasto campo que precisa ser diligentemente cultivado, a saber, inspirar nossa juventude a entregar-se inteiramente a quem? Ao Senhor. Ei, irmãos, olha a grande responsabilidade do instrutor da Bíblia. Olha a grande responsabilidade do líder da unidade de ação, irmãos. É de ter inicialmente a sua experiência de entrega, para depois compartilhar com os alunos a entrega do coração, da mente, de tudo, irmãos. O Espírito Santo está nos ensinando de forma pedagógica, inspirar nossa juventude a entregar-se inteiramente ao Senhor, para ser por Ele usado em sua causa. Deve haver em nossas escolas sabatinas zelosos e fiéis obreiros que, discernindo sobre quem o Espírito Santo está operando, vigiem, cooperem com os anjos de Deus na conquista de pessoas para Cristo. Nova geração que está aqui, nova geração, os intermediários e aqueles que já estão aí, dizendo: qual Paulo, completei a carreira. Eu vou chegar nesse dia, irmão. Combati o bom combate. Mas escute com atenção. Nós podemos ter uma falsa sensação de que está dando tudo certo, mas está dando tudo errado. Se nós estivermos fora do objetivo que Deus quer, aparentemente poderá estar dando a ideia de que está tudo certo, mas poderemos estar tudo errado. Deus está dizendo: eu quero uma escola missionária, professores missionários, alunos que sejam estimulados a se consagrarem para realizar uma grande obra. O mais elevado objetivo. O mais elevado objetivo. Ser cooperador daquele que não pode errar. Do Deus que disse: eu voltarei para buscar essa igreja. Irmãos, quando Jesus voltar, como é que eu e você queremos ser encontrados? Quando Jesus voltar a essa terra, como que você, jovem, gostaria que Jesus lhe encontrasse? Você adulto, como é que, o amigo da internet, Jesus volta, como que você gostaria que ele lhe encontrasse? Com qual tipo de compreensão? Internamente, com qual desejo? Com qual vontade? Você quer ver uma coisa? Deixa nesse texto aí, vamos aqui na Bíblia. 2 Timóteo, abra aí, por favor. 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 14.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Amém? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes o quê? Inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja o quê, irmão? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Irmão, você já parou para pensar que a gente quer tudo perfeito, os rituais perfeitos, mas a gente não quer proximidade com a palavra? Irmãos, eu vou repetir novamente, se o objetivo estiver equivocado, nós teremos a falsa impressão de estarmos no caminho correto. Satanás poderá nos enganar para nos direcionarmos para aquilo que não é essencial. E a palavra de Deus diz, versículo 17, que o homem de Deus, que figura aqui homem e mulher, jovem, adolescente, para que ele seja habilitado, a palavra habilitado aparece na Bíblia e no Espírito de Profecia, é necessário uma habilitação. Ou vamos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito, ou vamos fazer como der na telha, ou será que Deus está guiando essa igreja, preservando o ensinamento geração após geração? Queridos, Deus preservou o adventismo ao entrar no Brasil. Deus preservou a formação sistemática das lições. Deus preservou ao longo do tempo, que nós chamamos no original de didaquê, que é a doutrina, passada de forma expositiva, explicada texto a texto. Essa preservação, ela foi proposital e ela foi intencional. Ei, meu irmão, na semana, quanto tempo nós passamos em comunhão com essa palavra? Quanto tempo nós pegamos no dia para parar e estudar? Puxa, a palavra de Deus diz que a perfeição vem pelo contato sincero com a Escritura. Ellen White diz que todos que negligenciam a oração e o estudo da Bíblia serão vencidos por ele. Você quer ver, irmão? Pode passar aí. Aí chegou, é o título da mensagem tirado do Espírito de Profecia, está aqui, irmão, capítulo 3, aí vocês depois lêem em casa com calma. Só um fragmento, porque não dá tempo, O objetivo da escola sabatina deve ser o quê? Você pode ter vários objetivos na sua mente, e eu também podemos confabular várias ideias e teses, porém, na fonte primária, diz o quê? Está aqui, o objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. Irmão, se a escola sabatina, o objetivo dela existir, é ser agência ganhadora de almas, por que somos tão relapsos na missão? Por que somos tão omissos quando se diz respeito a gastar tempo, investir tempo na salvação de pessoas? Tem alguma coisa errada? Você chegou a essa conclusão? O objetivo é ser missionário, mas por que eu não sou ainda missionário? Está faltando uma decisão importante, irmão. Está faltando uma decisão nossa, importante. Porque o objetivo lá no começo foi influenciar pessoas, ensinar pessoas a pedagogia do reino de Deus, para que essas pessoas estejam preparadas para o dia do Senhor. Queridos, o objetivo da escola sabatina deve ser a conquista de almas. A ordem do trabalho pode ser irrepreensível. Olha aí, mano. Quanto tempo foi escrito isso aqui? As instalações, tudo quando se possa desejar,
Mas se as crianças e jovens não forem levados a Cristo, a escola será um sucesso. A escola será um fracasso. Mas ela pode ser um fracasso se a gente perceber, compreende? Nós podemos celebrar aqui, nos animar, isso é saudável, mas se não houver ação missionária, irmão, nós vamos fracassar juntos, de mãos dadas. Porque se ver, se relacionar, é inerente a cristão. O ser humano foi feito para se relacionar. Um bom dia, tratar bem, conversar coisas boas, independente. Se aqui fosse uma associação, nós todos iríamos nos celebrar aqui em cima de qualquer tema. Porém, existe um alvo muito mais elevado entre nós. Existe um objetivo muito mais elevado entre cada um de nós e principalmente em cada professor aqui, irmão. Ei, eu sou intencionalmente missionário. Ei, professor, você tem que dizer para você: sou intencionalmente missionário. Escola Sabatina, direção, sou intencionalmente missionária. Tudo que for proposto, eu tenho que entender como poderemos influenciar pessoas para mostrar a beleza do caráter de Jesus. Está aqui, irmãos. Pois a menos que as pessoas sejam atraídas a Cristo, tornam-se mais e mais incapazes de serem influenciadas por religião formal. Por que temos uma religião formal? Porque nós não estamos indo com Cristo. Não estamos indo a Cristo. Se torna tudo formal e legalista. Está aqui, irmãos. Você sabe qual é a beleza da vida? A beleza de se congregar, a beleza de estar num templo comungando o que cremos, o que acreditamos, e passarmos pelo crivo do tempo, crendo, sendo fiel, se consagrando, obedecendo, e passar por esse tempo. Sabe o que é? É colocar a vida no altar de Deus, irmãos. Ei, irmãos, Jesus, o líder dessa escola, está aqui, irmãos. Ele exige nada mais, nada menos de mim e de você, da completa consagração. Jesus está aqui olhando nos olhos do professor, está olhando nos olhos dos alunos aqui, juvenis, jovens, adultos, olhando para mim. Ele está dizendo: eu quero nada mais e nada menos do que a completa consagração para poder ganhar pessoas para mim. Ei, irmãos, quem está disposto a dizer para Jesus: Senhor, eu me entrego no altar, conte comigo. Eu posso gostar de passar uma lição, mas eu posso não gostar de evangelizar. Tem alguma coisa errada comigo, irmãos? Eu posso gostar de qualquer outra atividade, mas se eu não me apaixonar em querer ganhar almas para Jesus, tem alguma coisa errada comigo. Não é com Deus, com a Bíblia, com as profecias, com a igreja, não, é comigo. Sou eu o problema. Eu tenho que tomar sérias decisões na minha vida. Passa, Érico. Capítulo 1, a importância e propósito da obra da Escola Sabatina. Os que se empenham na obra da Escola Sabatina devem ser pessoas que tenham o quê? Os que se empenham na obra da Escola Sabatina devem ser pessoas que se tenham consagrado a Deus, devem ser homens e mulheres fortes da fé. Irmão, já pensou se fosse eu dizendo isso, sem mostrar referência? Não, irmãos. Aqui, forte na fé não é sinônimo de querer ser o melhor e o maior, não é isso. Forte na fé é para ter estrutura para se permanecer crendo até o final, ser referência, coluna. Irmão, quem é professor aqui na igreja sabe, lá no seu trabalho, quem é professor aqui, a Lorena, os alunos se referenciam na gente, nos professores. Eu estou falando de escola secular, e na igreja vai ser diferente, irmão? Os alunos confiam na gente, no nosso WhatsApp, as mensagens de agradecimento a professores, direto, obrigado, nós agradecemos e tal. Gente, os professores, os líderes, todos nós que temos certa influência, ramos de influência, nós precisamos vasculhar nossa intimidade com Deus e se perguntar: será que eu estou realmente me consagrando para esta missão, essa obra?
Devemos ser homens e mulheres fortes na fé e ardente compaixão, fervorosos de espírito, interessados em tudo que diz respeito à causa de Cristo. Tudo que for para elevar Jesus, tudo que for para exaltar Jesus, tudo que for para ajudar pessoas a chegarem a Jesus, deve arder o nosso coração, irmãos. Irmão, deve ser a nossa alegria. Devem entregar-se ao trabalho com abnegação, esforço, abnegado esforço, qualquer que seja o sacrifício exigido, depondo-se sobre o altar e suplicando com forte clamor e lágrimas pela conversão dos jovens a seu cuidado. Ei, irmão, cada aluno nosso, nossa unidade, nossas ovelhinhas. Senhor, salva cada um deles. Senhor, que a luz seja repassada para eles de forma progressiva, mas de forma pedagógica, com amor, mas que todos cheguem a um pleno conhecimento de que o Senhor quer salvar enquanto há tempo. Irmãos, você já chegou à conclusão de que tem alguma coisa errada com o nosso planeta? Jesus está voltando. O nosso professor maior aqui da escola sabatina, escola missionária, ele está voltando, irmãos. Queridos, todos os acontecimentos em todas as áreas, e não é apenas algumas, como nós estaremos na volta do Filho de Deus, irmãos? Que terror que terror será estarmos despreparados, passando a vida na igreja, sem tomar decisões, sempre em cima do muro, irmãos. Que terror será para mim, Jesus olhar para mim, eu não conheço você, porque eu me apoiei só no cargo da igreja, talvez. Não conheço você, você é desconhecido, mas Jesus, conheço. Apartai-vos de mim. Jesus está dizendo, eu amo vocês, eu amo cada um de vocês, Jesus ama a mim, a você, mas Ele está exigindo da gente uma correspondência. Tu me amas, filho? Guardem os meus mandamentos, ou seja, faça uma aliança comigo. Decida-se de que lado você quer estar, professor, aluno, enfim. Pode passar, Érico. As sagradas responsabilidades confiadas aos obreiros da escola sabatina, e esta deve ser o lugar em que, por meio de viva comunhão com Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, sejam preparados para ser uma força e bênção à igreja. Ei, irmãos, eles precisam serem preparados. Eles precisam ser preparados. Eles querem ser preparados? Eles se permitem ser preparados? Quem vai preparar essas pessoas? Você está entendendo? Isso é educação, não. Os alunos chegam na sala de aula, e o professor, cadê ele? Não tem professor não? Quando o professor falta, tem que ter o professor. Mas tem que ter o coordenador, tem que ter o diretor. Jesus edificou a sua igreja e estruturou tudo, irmãos. Vou repetir, o meu povo perece por falta de conhecimento, e conhecimento se adquire estudando a palavra de Deus. Nós estamos sendo destruídos, irmãos. Jesus foi bem claro. Na volta dele, um grupo seleto vai se alegrar, mas muitos lamentarão, com um grande amargo na alma, de terem inúmeras oportunidades de se posicionarem, e sempre procrastinando, sempre procrastinando. Passa aí, Eric. Para a gente finalizar, finalizou? Pronto. Vamos ouvir agora uma canção bonita. Irmãos, nós terminamos por aqui. Os objetivos da Escola Sabatina eu sintetizei. O horário já não permite mais. Mas eu gostaria de chamar aqui a Amara aqui à frente. E eu gostaria de ler aqui o texto da Bíblia para a gente finalizar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Se você tem dúvida sobre o objetivo da Escola Sabatina, irmão, eu desafio você, chegar em casa, baixar o livro, só tem 5 capítulos, se não me engano, você lê, é bem curtinho. Você vai ficar todo inteirado sobre o objetivo da Escola Sabatina.
Tudo de acordo com o que foi exposto aqui. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vou chamar a Mara aqui à frente, se ela já estiver por aí, você pode entrar. Versículo 7. Esse texto, irmãos, é um dos textos mais conhecidos de nossa igreja. Esse texto é o texto que pulsa no coração do adventista. Deve pulsar no coração do juvenil, do adolescente, todo líder da escola sabatina, cada oficial da escola sabatina. Amém? Diz assim o texto: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se alegrarão sobre ele. Você já percebeu isso, né? Muitos vão se lamentar. Irmãos, eu quero decidir hoje, reafirmando para o Deus que eu sirvo, de que naquele grande dia, eu quero ter a oportunidade de me alegrar junto com Ele. Eu não quero lamentar naquele dia. Irmãos, eu gostaria de estar de pé e busco a Deus, e peço a Deus que eu esteja preparado naquele dia. Você também gostaria? Quantos gostariam? Cada um faça a sua oração durante 1 minuto. Faz sua oração. Diz para Jesus a sua decisão diante do que você investigou aqui junto comigo. 1 minuto de oração silenciosa, de entrega, de consagração. Senhor, alguns anos atrás, nós éramos conhecidos pelo povo da Bíblia. Os nossos pioneiros, para ter a certeza da interpretação correta de um texto profético, eles oravam, estudavam, oravam de novo, estudavam, derramavam lágrimas e entravam nas madrugadas orando. O adventismo entrou no Brasil através de milagres. Pessoas foram alcançadas. As literaturas foram difundidas. Um estudo sistemático foi implantado, temático, periodizado. Tudo com a orientação da mente criadora de Deus. Por que somos tão relapsos, Senhor? Afirmamos o nosso compromisso contigo. Nós queremos te pedir perdão. Nós queremos, Senhor, ir ao pó da terra te pedir, Senhor, no dia que o Senhor voltar, que o Senhor encontre essa igreja, todos os amigos que estão aqui na internet, se encontrem com a vida no altar. Que todos nós venhamos ter essa consciência de que a escola sabatina é uma escola missionária, de que Deus exige de cada professor a devida consagração para ministrar o evangelho eterno, orar pelos seus alunos, influenciar em toda instância, porque provas e tribulações todos nós teremos. A maior alegria, Jesus, dessa igreja tem que ser pregar o evangelho, conservar e pregar. Pai, no nome de Jesus, cada um que está aqui representando a sua família, sua casa,
todos os professores, a direção, os líderes, aqueles que poderão ser nomeados, quem sabe, daqui a alguns meses, mas que a tua bênção esteja sobre todos, Senhor. Ó Deus eterno, naquilo que temos fracassado, perdoa-nos. Nós não queremos continuar errando, nós queremos te pedir perdão, nos ajuda a acertar, ajuda essa igreja, ajuda cada jovem, ajuda cada adulto. Nós nos entregamos em tuas mãos, entregamos amigos da internet também, que vivam a Sagrada Escritura, de que o Senhor é centralizado nessa escola missionária. Deus abençoa o nosso alimento, que daqui a pouco vamos ingerir, vamos nos confraternizar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.